Começando a parte prática do nosso trabalho, nós vamos hoje falar um pouco sobre anamnese. Pessoal, eu sei que vocês sabem isso, que vem do conhecimento de vocês, de faculdade e de outras fontes importantes, mas é sempre importante nós frisarmos aquilo que diferencia a anamnese dentro da medicina e da odontologia integrativas. E nós construímos para vocês uma anamnese na forma de questionário maravilhoso, que vocês vão amar. Então, anamnese vem de aná, que é trazer de novo, e mnesis, que é memória. Significa trazer de volta à mente todos os fatos relacionados com a doença e com a pessoa doente. É importante ressaltar que a anamnese é a parte mais importante da medicina e da odontologia integrativas. É importante você permitir que o seu paciente se abra, se entregue e conte tranquilamente aquilo que o traz à consulta. Quando essa anamnese é bem feita, vai trazer decisões diagnósticas e terapêuticas muito mais corretas. Quando ela é mal feita, vai acontecer uma série de consequências também negativas, as quais não podem ser compensadas com a realização de exames complementares, por mais sofisticados que eles sejam. E nós sabemos que a medicina convencional dá muito pouco tempo para o paciente se expressar, e isso não acontece na medicina e na odontologia integrativas. Para além de ser esse momento do paciente se abrir, porque ele está tenso, ele está nervoso, ele está triste, alguma coisa está deixando-o muito chateado, a saúde dele não vai bem e ele se sente ameaçado. Quando ele percebe que o terapeuta, o médico, o dentista está ali disponível e disposto para escutá-lo, ele tem necessariamente uma habilidade maior para trazer aquilo que realmente precisa ser entregue e, consequentemente, analisado pelo profissional da saúde. Então, a anamnese é um documento médico, odontológico, terapêutico e um importante instrumento para avaliação de sintomas, de problemas de saúde e preocupações, e registra o modo como a pessoa responde a determinada situação na vida, abrindo espaço para a promoção da saúde. Qualquer que seja a técnica empregada, os dados coletados devem ser elaborados. Isso significa que uma boa anamnese é o que fica do relato feito pelo paciente depois de ter passado por uma análise crítica, com o intuito de estabelecer o significado exato das expressões usadas e a coerência das correlações estabelecidas. Eu quero fazer uma parte aqui a respeito dessa definição de anamnese que é comum em todos os setores. Em homeopatia, quando nós colhemos os dados dos nossos pacientes, nós escrevemos de forma literal. É diferente da medicina convencional. Por quê? Porque as palavras usadas pelo paciente, elas expressam alguma coisa muito própria dele. E depois, no fim das contas, quando você vai avaliar aquela história, e se ele repetiu muitas vezes o mesmo termo, aquilo já serve de parâmetro para sua observação e para sua percepção. Então, se você quiser fazer uma escrita em primeira pessoa, doutora, desde que eu cheguei em Curitiba, morando aqui, as coisas para mim aconteceram da seguinte forma. Se você quiser escrever da mesma forma que o paciente fala, tá tudo bem. E se você quiser também fazer um resumo disso, também tá tudo bem. A história clínica não é, portanto, esse registro de uma conversa,
dentro da medicina convencional. Ela é mais do que isso. Ela é o resultado de uma conversa com objetivo explícito, conduzido pelo examinador e cujo conteúdo foi elaborado criticamente por ele. O que eu faço no meu atendimento? Para que vocês entendam outros pontos de vista, tá bem? Eu escrevo exatamente como o paciente relata e, em seguida, eu coloco as minhas observações. E coloco também o meu ponto de vista, ok? Então, o que deve conter em uma anamnese? Vocês vão, então, receber o material de apoio, né? Deve estar aqui no PDF dessa aula. E é importante que vocês estudem. E eu vou falar para vocês que o que eu faço é encaminhar a minha anamnese, essa anamnese escrita, para que o paciente responda com calma em casa. E ele chega com isso respondido ou ele me manda isso antes de chegar o dia da consulta. Quando eu posso, eu faço a avaliação desse relato e quando eu não posso, eu faço na sequência. Mas esse relato vai trazer para o paciente um olhar sobre ele mesmo e uma conscientização da evolução do processo de adoecer que vai mobilizar a consulta e vai trazer muito mais resultado quando você estiver diante dele. Então, essa anamnese une dados médicos e odontológicos e vão facilitar o olhar integral para o caso em questão. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês de que a portaria número 1820 de 2009 garante o respeito ao nome social, o nome pelo qual a pessoa prefere ser chamada, em contraposição ao nome do registro civil. Então, fiquem atentos que se a pessoa traz um nome que não corresponde ao gênero, tá tudo certo, ok? Lembre-se agora, nessa história da anamnese, que você é um detetive da saúde. Você é um detetive ou nós podemos chamar de biohacker, parceiro dele, né? Um parceiro na busca do melhor para aquela saúde, para aquele paciente em termos de saúde. Então, cada sintoma principal deve ser bem caracterizado e deve incluir os atributos de cada sintoma. Então, veja, localização. Onde é que está acontecendo esse sintoma? Ah, eu tenho uma dor no joelho direito. Ok, em qual parte do joelho? É na parte interna, na parte externa, né? Tudo isso é importante. Características desse sintoma. Se é uma dor, como que a dor dói, quanto de tempo ela dura e assim por diante. A intensidade ou a quantidade. Então, se a pessoa fala, eu perco sono quantas noites durante a sua semana ou durante o mês? Ou intensidade, aquela dor no joelho, de 1 a 10, considerando que 10 é a dor mais potente e 1 é a dor menos potente, em qual intensidade essa dor se localiza? Cronologia. Quando que começou, desde quando que se vem com você e como que isso evoluiu ao longo do tempo. Fator desencadeante. Essa é uma pergunta muito importante dentro da integrativa. Por quê? Porque muitas vezes aconteceu um fato, uma situação na vida da pessoa e a partir daquela situação a saúde degringolou. Nesse sentido, é extremamente importante saber o que aconteceu, como aconteceu e como a pessoa lidou internamente com os sentimentos que ela teve. Então, quais os sentimentos e como ela lidou com esses sentimentos. A duração e a frequência do sintoma, né, também é importante. Se essa situação se repete, em qual situação que ocorre. Então, por exemplo, meu joelho dói todo inverno. Ah, mas no verão? Não, no verão tudo tranquilo, eu não sinto nem que tem joelho. Isso pode representar
algo que vai transformar a sua prescrição. Fatores que agravam e fatores que aliviam o sintoma. Ah, eu me sinto aliviado quando eu ponho uma compressa de água morna no meu joelho. Vai ter paciente que vai dizer justamente o contrário. Eu me alivio quando eu coloco uma compressa gelada. É importante também verificar os concomitantes, que são as manifestações associadas. Ah, toda vez que dói o joelho, eu tenho dor de estômago. Ou toda vez que eu respiro de uma forma mais rápida, que eu estou ansiosa, eu também disparo meu coração. Por aí vai, né? O que tem de diferente, então, né, da anamnese convencional com a anamnese integrativa? A medicina integrativa vai enfatizar a necessidade de acolher a pessoa de forma global. Corpo, mente, espírito, lado social também. A equipe integrativa precisa ouvir, ter tempo, dar tempo, estar disponível para conhecer a história pessoal e familiar do paciente, conhecer a biologia, o estilo de vida. E aqui, pessoal, é importante perguntar minúcias que às vezes nós não estamos acostumados. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu esqueço de perguntar se a pessoa bebe refrigerante, porque como para mim refrigerante não é bebida, eu simplesmente esqueço de perguntar. Por isso que é legal você ter uma ficha que a pessoa responde em casa, porque ali ela vai acrescentar coisas que talvez durante a consulta não clareie, não apareça, né? E mesmo necessidades para poder, mediante todos esses parâmetros, determinar a pesquisa de bioquímica e de imagens, né? Então, eu vou pedir um ultrassom, eu vou pedir um raio-x, eu vou pedir exames de sangue, eu vou pedir exames biofísicos e por aí vai. E aí eu vou conseguir ter um quadro geral e dar um diagnóstico correto e objetivo. Na anamnese integrativa, o profissional ou a equipe de profissionais, porque nós vamos integrar e nós vamos ter essa equipe multidisciplinar trabalhando, né? Essa escuta, ela é fundamental. A gente chama de escuta ativa. Escutar é receber uma informação sem tentar adivinhar, sem interromper, sem julgar, ou até concluir o pensamento. A pessoa fala assim, ah, aquela palavra, doutora. E aí você precisa fingir que não está escutando, para você não dar a palavra para a pessoa, porque ela precisa chegar onde ela precisa, onde ela deseja ir. E ela vai ser facilitada nesse caminhar se você permite, se você simplesmente está ali, cara de paisagem, sem vento, só observando. Então, é deixar fluir e respeitar o que o paciente tem para falar. O que ele lembra, o que ele consegue relembrar. E questionar aquelas coisas que não ficaram claras, né? Além disso, o treino do profissional integrativo é o do silêncio. Você precisa usar o silêncio a seu favor. É tempo para ouvir. Então, silêncio e tempo para ouvir são peças fundamentais dessa prática. É esse processo de internalização e entendimento das informações que permite que o preenchimento da ficha de anamnese integrativa seja assertivo. Um roteiro de perguntas pré-estabelecidos, então, vai auxiliar e orientar na coleta e organização dessas informações. E por meio da aplicação dessa metodologia, você vai estar mais propenso à interpretação e análise dos fatos, deixando para trás julgamentos,
equívocos e obtendo assim uma visão ampla do porquê desse quadro atual do paciente, ok? Aqui a gente fecha essa breve aula de anamnese. Eu espero que vocês tenham absorvido bastante a ideia do escutar e do fazer silêncio para que as coisas aconteçam do modo mais favorável para você mesmo, ok? Até o próximo.